Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui temos um novo vídeo para nos levar a um sucesso. Quando somos pequenos, nós pensamos como seria bom se tivéssemos um manual para guiar as nossas ações com segurança pelas circunstâncias da vida e para nos ajudar a evitar erros. Esse manual existe. É a própria tradição antiga que nós estamos apresentando aqui e que é um sistema completo. Este é o canal Zeitgeist, Os Deuses do Tempo. Eu sou o Bruder, autor do livro que leva o mesmo título deste canal. Cada descrição das personagens mitológicas é um ensinamento específico para algum período da vida. E o conteúdo do qual falamos aqui pode ser observado por qualquer pessoa de forma intuitiva em qualquer época e em qualquer lugar do mundo. É algo que existe na natureza em caráter permanente, não é invenção de seres humanos. No vídeo anterior estivemos vendo as tarefas obrigatórias. Foi dito que no sábado a tarefa é despoluir pensamentos. Ouvindo isso por alto, as pessoas até acham interessante, mas não param para refletir na profundidade dessa questão. Inclusive, tem gente que não vê nenhuma necessidade. Tem pessoas que admitem que a limpeza periódica da casa é obrigatória e que o banho diário também é obrigatório. Mas quando se trata de memórias ruins, aí elas dizem que a limpeza não é importante. E você, será que você se perguntou se realmente precisamos fazer a limpeza mental? Vamos analisar aqui se essa limpeza periódica é ou não é uma necessidade básica. Falando sem rodeios, a verdade é que todos nós temos uma infinidade de problemas, alguns bem grandes. Acontece que esses problemas não foram grandes desde o começo. Eles começaram muito pequenos na mente, talvez como um pequeno desgosto ou decepção, uma pequena vergonha ou derrota, um pequeno vexame ou arrependimento. E, com o tempo, foram se somando até chegar na quantidade em que estão hoje. Com tanta lembrança ruim, nós podemos deixar de ser pessoas normais. É exatamente isso que todas as histórias de vida confirmam. Todas as pessoas ao nosso redor têm os seus sofrimentos. Muitas delas estão impacientes, contrariadas, com os nervos à flor da pele. E só se ouve falar de depressão, depressão e depressão. É para esquecer tantas amarguras que muitos se afundam em vícios. E aí, nas notícias, ficamos sabendo de suicídios e outros crimes inexplicáveis cometidos por pessoas iguais a nós. Um outro sinal evidente de que precisamos fazer a despoluição interna com alguma periodicidade é o fato de que, mesmo sem saber, nós já fazemos isso. Toda noite, ao dormir, a nossa mente recolhe as memórias tristes e guarda em algum lugar. No dia seguinte, essas memórias estão bem menos agressivas. Tem outro exemplo disso. Algum tempo atrás, era um costume natural as mulheres se reunirem entre comadres no final da tarde para conversar e desabafar os seus problemas. Parece uma ótima ideia, ainda mais que atualmente temos muito mais memórias amargas e bem menos tempo para refletir a respeito. Se você for mulher, até vai achar uma amiga com quem desabafar por 5 minutos, após os quais ela vai dizer uma mensagem edificante, dar uma solução padrão e cair fora para cuidar da vida. Ninguém mais tem tempo para dar ouvidos a dificuldades alheias. Agora, se você for homem, aí é 1000 vezes mais complicado. Nem pode falar nada para ninguém, porque, se fizer isso, você será chamado de frouxo ou mariquinha, além do que pode até ficar refém por ter revelado algum segredo seu. E o homem tem muito mais problemas psicológicos pelo fato de estar sempre se colocando em situações de confronto. Tem pessoas que dizem: eu sou traumatizado por culpa do meu pai que me tratava mal e me batia. Eu sofro porque a minha mãe me humilhava na frente de todo mundo.
Uma coisa não tem nada a ver com outra. Se temos traumas, precisamos nos libertar deles. Não interessa de quem é a culpa. É bem óbvio que uma boa parte das nossas desventuras tem origem na família. Muitos pais e mães criticam, constrangem, culpam, rejeitam, zombam, diminuem, humilham, censuram, ofendem, agridem, ameaçam e aterrorizam os filhos. Na maior parte das vezes é por brincadeira, mas a criança acredita em tudo e não tem como se defender. Muitas memórias amargas que nos perseguem vêm da infância. Por causa disso, podemos vir a ser adultos inseguros, tímidos, cheios de complexos e sem amor próprio. Na infância, um único trauma pode nos destruir por dentro e nós ficamos incapazes de reagir pelo restante da vida. As experiências ruins estão constantemente a nos perseguir e têm o poder de arruinar o destino porque elas ficam para sempre na escuridão mental. As lembranças têm abrangência geral. Isso quer dizer o seguinte: a nossa existência se converte num inferno se chegamos à fase adulta com uma grande quantidade de vivências acumuladas. Aquelas histórias de terror, o medo das ameaças religiosas, os ressentimentos, bloqueios, limitações, obsessões e mágoas. Ainda que a cada noite os aborrecimentos sejam suavizados e recolhidos, as suas representações mentais continuam em seu esconderijo e lá revivem os sofrimentos pretéritos. Tudo continua armazenado. A cada vez que algum gatilho traz à superfície uma dessas assombrações, percebemos que ainda estamos presos ao passado. Quanto mais tentamos fugir, mais elas nos perseguem. E quando esse esconderijo chega ao ponto de conter um volume de resíduos acima da sua capacidade, o seu portador começa a padecer de transtornos, manias e até loucura. A pessoa começa a ficar perturbada. Ao considerar tudo isso, vemos que precisamos sim da despoluição mental. É alto o risco de perder o controle de si e cometer alguma dessas maldades que vemos nos noticiários. Será obrigatório em algum momento fazer uma limpa, porque o subconsciente jamais teve a função de ser depósito de lixo. Essa é uma questão séria. Primeiro que você vai ter que resolver por si. Ninguém vai te ajudar. E também tem uma certa idade a qual nós chegamos, em que a mente vai liberando com muita intensidade as antigas recordações para que se faça um acerto com o passado. Quando já vivemos bastante e pensamos que o passado está superado, ele volta para incomodar e vira um pesadelo. E existem até drogas específicas para abafar essas memórias, mas jamais deveríamos fazer uso delas, porque se a mente apresenta as recordações é porque tem um bom motivo. Essa é a função dela. Ela está pedindo para ser esvaziada, para ganhar uma limpeza por dentro. Pois bem, as situações que você vier a enfrentar, quaisquer que sejam, já estão previstas no sistema politeísta. E é preciso dizer que, sem a ajuda de ninguém, você pode eliminar, fazer um expurgo total dos aborrecimentos, amarguras e tristezas. Seria azar demais nós termos problemas acima da nossa capacidade. Para isso temos o último dia da semana, chamado Dia da Lavagem, no qual as situações traumáticas devem deixar de existir. A finalidade da cerimônia do sábado é não deixar as memórias amargas se acumularem, porque, se isso acontecer, elas podem ficar nos perturbando por décadas a fio. O que mais pode ser eliminado no dia da lavagem? As aflições, as dores emocionais pela perda de entes queridos, pelas injustiças e humilhações que sofremos, pelas implicâncias e recriminações de superiores, pelos descréditos, desacertos e embaraços.
Incluem-se nisso todas as atitudes desastrosas que nós mesmos tomamos no passado e que não podem mais ser esclarecidas, como, por exemplo, os erros que cometemos com alguém que logo veio a falecer ou as gafes que nos fizeram passar vergonha. Se for contar as gafes e as bolas fora que demos na vida, aí é vergonha para 1000 anos. Os desgostos recentes também devem ser eliminados, porque todo dia tem novos aborrecimentos. E tem mais. Além dos traumas do pretérito, tem uma nova enxurrada de entulho. Sofremos um incessante ataque de notícias inúteis e informações tóxicas que poluem os pensamentos e levam à confusão. Essas informações irrelevantes intensificam aquelas ideias repetitivas no dia a dia e nos sonhos. O procedimento de limpeza de memórias pode começar bem antes do sábado. Tudo que incomoda deve ser rastreado e anotado. Tudo que é ruim deve ser trazido para o plano racional por meio da palavra ou da escrita. Essas memórias são muito íntimas e causam vergonha, então jamais vamos falar para alguém ouvir ou escrever para alguém ler. Nós relatamos tudo para nós mesmos quando estivermos sozinhos e corrigimos verbalmente, ou escrevemos com o máximo de detalhes que conseguirmos recordar para queimar no sábado. O rito para expurgar é simples, eficaz e admirável. Está relacionado a Loki e deve ser celebrado no sábado, com a determinação verbal correspondente e com a utilização de fogo. Dali em diante, as recordações deixam de ter o poder de provocar angústia e continuam em forma de vestígios. Esse não é um rito qualquer, é simplesmente a mais poderosa ferramenta para a limpeza psicológica. Quando os deuses foram suprimidos e esquecidos, essa ferramenta foi esvaziada do seu poder, mas continuou existindo no folclore da Europa Central. Agora nós podemos recuperar a ferramenta original e com ela a habilidade para dissolver os sofrimentos e ter um pouco de paz. Libertar-se é indispensável. Ninguém nasceu para ser escravo de lembranças.